Olá, alunos e alunas, estou aqui novamente. Vamos falar, sobre o que a professora Janete já falou durante a semana, produção de textos, a narrativa policial, agora com outras pistas. Nós já tivemos essa aula há um tempo atrás, pouco tempo, e agora nós vamos retomar com outras pistas. Então, olha lá, ó, a narrativa policial. Lembra daquele texto que nós lemos na outra aula? Ó, o que continha? Crimes, vítimas, detetives, investigações. Estamos no terreno da narrativa policial, gênero do conto, que é aquele conto, ó, Sociedade e Tragédia, que tinha o Didinho, os sócios, que o crime ia revelar quem foi que matou o colega, que você leu nas aulas de leitura, certo? Aqui é uma imagem de um homem escrevendo uma narrativa policial, toda a seriedade dele ali e tudo mais. Ali na outra imagem nós temos um detetive com a lupa, procurando os rastros ali de pegadas, e a narrativa policial ou de enigma. Então, a narrativa policial ela também é conhecida como narrativa de enigma. A história gira em torno de um crime já ocorrido, cujo autor e cuja motivação são desconhecidos e precisam ser descobertos. Em geral, narram-se duas histórias: a história do crime, a história da investigação sobre o crime. A vítima ou criminoso e detetive são personagens indispensáveis. O narrador geralmente não é o detetive, mas um amigo, um auxiliar, etc. Relembrando, embora o gênero tenha evoluído muito, os ingredientes básicos permanecem os mesmos, até nos livros e filmes mais recentes. O que é? Tem um crime, um detetive, suspeitos, a investigação de pistas, coincidências, os álibis, que eu já falei quais são os álibis, que são as supostas motivos que justificam a ausência da pessoa naquele horário, certo? E a solução do caso. Então, nós temos, os estudiosos apontam, no ano de 1841, ano da publicação de Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, como o marco inicial desse gênero. E quem nunca terá ouvido falar em Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, famosíssimos detetives criados por Conan Doyle e Agatha Christie, respectivamente? Quem nunca ouviu falar em um desses personagens famosos? Então vamos lá. O detetive nunca é o autor do crime e, em geral, aparece na história depois que o crime é cometido. Tem imunidade, ou seja, nada pode lhe acontecer. Não faz uso de violência, nem tem relações amorosas. A motivação e a autoria do crime são desvendadas por meio de raciocínio e da lógica. O desfecho normalmente surpreende o leitor. A linguagem é clara, objetiva e direta, mas contribui para a criação do clima de suspense e mistério quando necessário. Então vamos lá. Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Agatha Christie são os maiores representantes desse gênero, no qual o que realmente importa é prender o leitor, que não é o crime, mas o trabalho feito para desvendá-lo. É isso que a intenção deles é esse, prender a atenção do leitor, tá? Para o trabalho de desvendar o crime. Como inúmeros outros gêneros textuais, porém, a narrativa policial sofreu alterações no decorrer do tempo. Surgiram outras narrativas que alteraram algumas das características originais. Algumas mudanças estão escritas aqui, ó. A história
não tem um crime anterior a ser desvendado. Ou seja, os fatos não são narrados em forma de memória. A sequência de ações coincide com as ações que levarão ao crime. Nesse caso, o suspense e o interesse do leitor são sustentados pelo que ainda vai acontecer. O desfecho nem sempre é surpreendente. O papel do detetive é, às vezes, exercido por um policial e tal personagem não está livre do perigo e arrisca constantemente a vida. Essa é a diferença, tá? Que nós estamos trazendo aqui hoje. Agora vamos à atividade. O seu trabalho será produzir uma narrativa policial a partir dessa proposta. Em todas elas, o enredo está relacionado aos fatos e às personagens daquele conto, sociedade e tragédia. Qual é a proposta? Escreva uma narrativa policial clássica, dando sequência a estes parágrafos. Nós escolhemos esse aqui, tá? Eu sempre fui muito amigo do Ramos, detetive conceituado e respeitado por todos. E quando ele soube que Cássio também tinha sido condenado pelo assassinato do Didinho, ele me falou: por que Cássio negou ter matado o Didinho? Se nunca negou ter matado o Aurélio. Mas, se não foi ele, quem matou o malandro? E como foi que o assassino plantou o botão do casaco de Cássio ali, perto do morto, justo na cena do crime? Ramos não conseguia parar de pensar no assunto. Ramos, lembrando, é o detetive. E ele não conseguia parar de pensar nesse assunto. E não teve jeito. Fez o que sempre fazia quando um caso não lhe saía da cabeça. Começou a investigar. Então, pessoal, vocês vão fazer da sequência ao que acabamos de ler. Tá? Vamos lá. Com as orientações obtidas, continuem a história. Mantenha o narrador do trecho acima na primeira pessoa. Vocês farão uma narrativa policial, dando sequência à história com as características que já foram apresentadas. A investigação e as descobertas do detetive devem ser guiadas pela lógica e pelo raciocínio. Prendam a atenção do leitor com mistérios, criando bastante suspense. Para alcançar este objetivo, é necessário definir como será o desenvolvimento e o final dessa história, antes de começar a escrever. Vamos usar a criatividade? É isso que nós trouxemos hoje para vocês, tá? Precisando de ajuda, entre em contato conosco pelo WhatsApp, tá? Podem me chamar. Vamos fazer, é possível fazer, dar uma continuidade nessa narrativa, vai ser bacana, tá? Podem pedir ajuda em casa para ajudar na escrita, certo? E qualquer necessidade, me chama no WhatsApp, a professora Priscila do AE também, tá? Até mais, pessoal, mãos à obra.